Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Caríssimos irmãos e irmãs, o amor de Jesus por nós é incondicional. Incondicional o amor dele por todos nós, e isso já fica claro no Evangelho de Lucas, o qual ouvimos. Jesus procura fazer uma pesquisa entre o grupo que o acompanhava, e Lucas situa este encontro num lugar deserto, num lugar retirado, portanto, só estava ele, Jesus e aqueles que com ele conviviam. Por isso que ele procura saber deste grupo próximo a ele, acerca de quem ele era. Primeiro, um parecer geral, o que dizem o povo que eu sou. Depois, no segundo momento, vocês, quem sou eu para vocês? Só podemos falar de quem conhecemos de fato profundamente. E é interessante que hoje as rádios falam de Jesus, programas de televisão falam de Jesus, tem até marcha para Jesus. Mas de que Jesus eles estão falando? Fazem uma marcha para Jesus, mas de que Jesus estão falando? Do Jesus do Evangelho? Ou de outro Jesus? Por isso que Lucas procura mostrar de fato de quem devemos falar, de que Jesus devemos falar. No primeiro momento, Jesus pergunta quem ele é. Cada um dá a sua resposta, mas talvez sejam respostas de acordo com o meu interesse. De acordo com o meu interesse, eu posso responder quem Jesus é. Então, buscar responder a pergunta que Jesus nos faz exige silêncio e oração. Silêncio e oração, e não programas de auditório, com muitos gritos e barulho, som alto, e línguas que ninguém entende. Línguas que ninguém entende dizem que estão falando de Jesus. Mas a linguagem de Jesus é a linguagem do amor? E se não falarmos a linguagem do amor, não estaremos falando a linguagem de Jesus? Se não falarmos de fato a linguagem da tolerância, da generosidade, da solidariedade, do perdão, que linguagem estaremos falando? Então, por isso que Jesus deseja saber quem ele é. E interessante que Jesus diz assim, olha, não comentem com ninguém, vocês responderam, Pedro respondeu, mas não comentem com ninguém quem eu sou. Mas por quê? Porque talvez eles falariam de Jesus que não era ele. Por isso que Jesus, no fundo, diz, olha, vocês só vão poder falar de mim depois dos fatos acontecidos. Aí que eu quero ver. Aí é o que eu quero ver de fato de que Jesus vocês vão falar. Porque se for nesse momento, vocês poderiam falar de um Jesus milagreiro, de Jesus curandeiro, de um Jesus glorioso, mas antes de vocês falarem de fato de mim, antes de tudo, tem o caminho da cruz. Eu quero ver qual vai ser a opinião de vocês depois da cruz. Antes da cruz é muito tranquilo. Agora eu quero ver de fato, vocês falarem de mim,
acerca de mim depois da cruz. Depois do Calvário. Depois do Calvário. E interessante que o Evangelho de Lucas, ele tem dois detalhes do Evangelho de Lucas. Primeiro, diz, deve ser morto. Deve ser morto. Né? Deve ser morto. Portanto, né, este deve ser morto. Morto já significa que ele iria ser assassinado. Não iria morrer de morte natural. Né? Então aqui já fica claro. Né? E hoje, quantos irmãos nossos não morrem de morte natural? Né? E às vezes dizem, não, foi Deus que quis. Não, de jeito nenhum. Né? Ser morto, deve ser morto, ou seja, alguém seria responsável pela morte de Jesus, e não Deus, e não o Pai. Senão diria, ele vai morrer, ou seja, de morte natural. Deve ser, significa que alguém cometeria o ato. Depois, o outro detalhe do Evangelho de Lucas, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Se Jesus não impõe. Senão ele dizia, tome a sua cruz. Vem uma condicional antes. Se alguém quiser, portanto, ninguém é obrigado, ninguém é forçado, né? Cada um é livre para segui-lo ou não. Cada um é livre para segui-lo ou não. Né? Porque cruz significa renúncia. Cruz significa sacrifício. Cruz significa morrer para aquilo que eu acho de suma importância para mim. Cruz significa morrer para o nosso egoísmo, morrer para a nossa ambição, morrer para a nossa arrogância, morrer para a nossa prepotência, morrer para a nossa autossuficiência. Cruz é isto. Renúncia é isto. Por isso que Jesus coloca uma condicionante, se você quiser. Se você quiser. Né? Então, cada um é livre para pegar a cruz, segui-lo ou não. Então, esta é a mensagem que o Evangelho deixa para todos nós hoje. Mas ainda chamamos a um detalhe da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo diz, o que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós são um só em Jesus. Todos são um só em Jesus. Diz Paulo, não existe grego, não existe judeu, não existe homem, não existe mulher, não existe branco, não existe negro, todos são só em Jesus. Quando é que conseguiremos admitir isso? Quando é que, de fato, caríssimos irmãos e irmãs, isto será real para nós? Faremos isso uma realidade? Quando? É o desafio que a carta de Paulo nos lança. E no momento em que vivemos a negação de tantos direitos conquistados, quantos direitos trabalhistas estão sendo negados? Direitos estes conquistados a duras penas. E no momento em que nos assaltam os fantasmas do desrespeito aos direitos de muitas categorias de trabalhadores, que a máxima cristã de São Paulo, não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, ressoa em nosso coração e não nos deixe novamente manchar pelas injustiças. Não existe mais nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo.
direito fundamental do ser humano aqui está. Direito fundamental do ser humano. Ser humano, independente de raça, de cor, de nível social, diz Paulo, todos são só em Jesus Cristo. Todos. É um grande desafio para nós. Quando de fato conseguiremos conviver com o diferente? Quando de fato nós, batizados cristãos, seguidores de Jesus, conseguiremos conviver com o diferente? Quando? Peçamos ao Senhor. Por isso que não basta dizermos quem Jesus é. Quem Jesus é. Continuamos falando de Jesus. Continuamos falando de Jesus. Continuamos falando de Deus. E continuamos matando. E continuamos negando os direitos fundamentais dos seres humanos. E continuamos falando de Jesus. E fazemos até marcha para Ele. Até marcha para Ele. Mas marcha para que tipo de Jesus? Que tipo de Jesus? Um Jesus conivente com as injustiças? Um Jesus omisso de fato diante de tantas desigualdades? É desse Jesus que queremos falar? Diz Lucas que não é desse Jesus que devemos falar, não. Mas o Jesus que morre na cruz, que não se nega a morrer na cruz, para que de fato a vida fale mais forte que a morte. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que de fato possamos, caríssimos irmãos e irmãs, tornar Jesus íntimo de nós. Íntimo de nós. E hoje Jesus pergunta a cada um de nós, quem sou eu para você? Qual a resposta que você dará? É você que tem que responder. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Qual será a nossa resposta?